fantasma do amor é o motivo, esperança pra gente viver. Procurei todo amor e carinho, prazeres da vida obter. Então achei o amor, enganoso amor. Cristo, que amor verdadeiro, se entregou na cruz em meu lugar. Ele me amou até a morte. Que outro amor maior posso cantar? Que agora transformou minha vida, deu motivo e alegria sem fim. Por isso sou feliz com meu Cristo, provando tudo que Ele faz por mim. A cena vi, gente humilde em pobreza, tristeza, fraqueza, tentando viver. Procurei dar-lhe amor e carinho em prazeres, lhe satisfazer. E consegui o amor, enganoso amor. Cristo, que amor verdadeiro, se entregou na cruz em meu lugar. Ele me amou até a morte. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está nas mãos do meu Jesus, e vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, entrando na sua casa com a palavra de Deus, com a palavra de conforto, com a palavra de ânimo, com a palavra de vitória e, por que não dizer também, a palavra de libertação. Boas-vindas a você que está aqui conosco. Parece que isso já virou nossa palavra-chave, né, para os nossos queridos irmãos e amigos da Betel. Pelos olhos da fé, nós já visualizamos vocês aqui. Já visualizamos nossos amigos, irmãos da nossa igreja aqui. Lembrando, como sempre, também os nossos avisos, né? Se você está com dificuldade em trazer o seu dízimo à casa do Senhor, nós temos o número da nossa conta do Itaú, que tem passado aí, você tem acompanhado. Nós também estamos aqui a partir das 9 horas, hoje, às 19 horas também, nas quintas-feiras, às 19h30. E eu queria fazer um pedido a você. Compartilhe a nossa página, compartilhe a nossa mensagem que você tem recebido, se isso tem edificado a sua vida. E com certeza, cremos que Deus tem falado profundamente ao seu coração. Só lembrando também, nós já estamos querendo, né, quando liberar tudo isso, realizarmos um grande culto da vitória aqui na Igreja Batista Betel. Queremos começar no domingo às 9 horas da manhã, temos uma palavra e darmos testemunhos de tudo aquilo que Deus fez até hoje com a nossa igreja e com sua vida também. Vamos orar? Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está, agradecesse a Deus, porque Deus tem falado profundamente com você. Vamos orar também pela nossa nação, pelo Brasil, por esse momento que nós estamos vivendo também no cenário político, e que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida do teu povo. Louvamos a Deus porque o Senhor tem falado de uma maneira clara, ó Deus, e que nós possamos entender e compreender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do nosso país nesse momento tão difícil de crise política também que nós estamos vivendo. Ó Pai, dá direção, dá entendimento
E acima de tudo, ó Pai, que as pessoas lá no alto possam olhar para nós, que os nossos governantes possam olhar para nós, Senhor. Ó Deus, nos abençoe aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria pensar com você nessa manhã sobre a volta de Jesus. Com certeza nós temos ouvido tantas mensagens com relação a tudo isso. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, você que está me ouvindo, a volta de Jesus. Nós desejamos isso? Você deseja isso? É interessante, todo esse cenário que foi montado para nós, eu estou convencido, por tudo que nós temos visto, por tudo que nós temos ouvido, por tudo isso que está acontecendo, até mesmo dentro de nossas igrejas, que o Senhor Jesus, Ele está tentando chegar ao seu povo como Ele nunca fez. E é interessante que as Escrituras preveem algo interessante. Todo o cenário de Apocalipse, que eu creio que você tem ouvido, tantas mensagens com relação a tudo isso, que o diabo desceu com grande ira, sabendo que o seu tempo é curto. E neste momento que nós estamos vivendo, você que pertence a uma igreja, você que está afastado de uma igreja, o povo de Deus, ele precisa de um grande derramamento do Espírito Santo. O povo de Deus precisa de um grande toque sobrenatural. Na minha visão tão pequena, maior até do que aconteceu em Pentecostes. E é interessante, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos os seguidores de Jesus ali. Eles não tinham de temer armas nucleares, armas químicas, nenhum vírus. Eles não temiam a economia do mundo inteiro, que tremia à beira de um colapso. Eles não temiam isso. E fica claro que hoje nós precisamos do poder do Espírito Santo para enfrentar estes últimos dias. E isso é muito simples. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, houve um grito que foi ouvido nos dias do profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 64, versículo 1, 2, 3 e o versículo 4. Vou esperar você abrir o seu celular, pegar a sua Bíblia. Isaías 64, versículo 1, 2, 3 e o versículo 4. O grito que se pede hoje, o grito que nós temos que ecoar, o grito de desespero, foi ouvido também nos dias de Isaías. Isaías 64, versículo 1, 2, 3 e o 4. Se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. De onde veio esse grito? Talvez seja a sua pergunta nessa manhã. Ele foi proferido por um profeta que estava vivendo a lerdeza do povo de Deus. Um povo que estava frio à voz de Deus. E um homem, Isaías, sabia claramente que era necessário para aquele momento uma visão sobrenatural de Deus. Isaías estava dizendo: Senhor, nas minhas palavras, eu vejo Isaías dizendo isso: Senhor, não podemos continuar como estamos, nessa rotina religiosa morta de sempre. Não podemos viver nessa situação. Precisamos de um toque teu
como nunca tivemos antes. E é interessante que as mensagens proféticas de Isaías foram ouvidas por todo o país. E era uma época de grandes ajuntamentos religiosos, com coros, orquestras, bandas de música, ministérios de louvor, enchendo as sinagogas. As pessoas eram todas bem versadas nas Escrituras, guardavam as ordenanças da igreja. Contudo, toda aquela atividade de ensino, toda aquela pompa, hoje que nós vemos, de boas obras, lá dentro do templo, da atmosfera, na sinagoga, estava tudo morto. A prática das boas obras de Deus havia se tornado uma luta para aquelas pessoas. E qual a razão disso? A presença de Deus não estava ali. E o profeta Miqueias também, ele fala algo tremendo sobre isso. Em Miqueias 6, versículo 3, Deus também lança o seu grito: povo meu, que te tenho feito? E com que eu tenho cansado vocês? Me responda. E quando eu leio esses textos, quando eu estava lendo tudo isso, eu fiquei pensando que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, está cutucando a igreja hoje. Me diga o que eu fiz para te cansar. Eu te desafio a testificar o que eu fiz para produzir toda essa frieza espiritual, todo esse sentimento de show, de avareza, de cada um querendo se mostrar para o outro, onde nem autoridade espiritual, nem autoridade pastoral é mais respeitada. E quando Isaías olhou em torno da igreja sem vida, ele foi movido a dizer, e olha só no versículo 7 e 10, olha o grito de Isaías também: das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Versículo de número 10, Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Eu fico Isaías dizendo basicamente isso: Senhor, o Senhor tem nos abençoado, olhe isso para nós hoje, com boas mensagens, com uma boa música, com uma boa programação, com até mesmo um som muito bom, com a igreja bonita, mas nós não temos a tua presença, nós não temos o fogo do teu Espírito. E o grito de Isaías foi esse: Senhor, eu não vejo ninguém te invocando dentro da igreja. Senhor, rasgue os céus, desça até nós e dá-nos um toque, Senhor. Esse não tem sido o grito da igreja. Temos tudo, mas nós não temos o toque de Deus na nossa vida. Amado, que tremendo retrato da igreja atual hoje. Fomos abençoados com mais instrumentos para o evangelismo do que qualquer outra geração. Temos mais meios de comunicação do evangelho hoje. Temos livros, temos sites, temos programas de rádio e TV, e agora temos também ministros, igrejas mais instruídos do que nunca. Temos mais conhecimento sobre a Bíblia, a humanidade, do que qualquer época da nossa história. Com tudo isso, em todos os países hoje, em toda nação, em todo mundo, um cristão pode entrar numa igreja que crê na palavra de Deus e sair dali sem experimentar a presença de Jesus.
E é isso que nós temos visto. É raro se sair de um culto dizendo: eu fui avivado, ganhei vida novamente, por estar na casa de Deus. Nós nem escutamos mais: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E antes dessa pandemia, quantos dormiam domingo pela manhã? Tanta preguiça em vir no culto de oração na quinta-feira, tanta preguiça em vir no culto domingo às 19 horas, porque colocamos sempre as nossas prioridades antes de Deus. Simplesmente podemos simplificar tudo isso: há pouco do poder do Espírito Santo de Deus operando em muitas das igrejas. Em minha opinião, tão simples, tão pobre, podemos dizer assim, nós perdemos o clamor de Isaías: Senhor, revela-se a nós, toque o teu povo mais uma vez, Senhor, traga um avivamento a essa igreja. E é interessante, quando nós olhamos para o livro de Atos, o mesmo clamor foi produzido por 120 crentes que haviam se reunido ali, numa casa alugada, numa sala alugada em Jerusalém. Era uma época muito parecida com a de Isaías, um período de grande observância religiosa. Só religioso dentro da igreja. E é interessante, para você que é religioso, pense nisso. Nós sempre procuramos o defeito dos outros e não o nosso. Sempre que criticamos o outro, mas não olhamos para dentro de nós. A mesma coisa. Num período de grande observância religiosa, com multidões buscando o templo, vindo de todas as partes de Israel, havia muita ostentação dentro das igrejas. As sinagogas fervilhavam de religiosos. Contudo, toda aquela assembleia, toda aquela reunião era sem vida. As pessoas faziam por fazer, simplesmente observando todo o ritual daquele culto. Pode se perguntar, talvez você pergunta, como poderia ocorrer tudo isso? Afinal, não era aquela geração que ouvia a pregação de João Batista, era uma geração que havia contemplado Deus encarnado, Jesus, caminhando no meio deles, operando milagres. Jesus fazia tudo no meio daquela geração. No entanto, eram pessoas sem vida, pessoas áridas e pessoas secas. E o próprio Jesus, num momento como esse, em relação a essas pessoas tão altamente religiosas, Jesus Cristo chega no momento e diz: vocês têm a exata aparência da piedade e saem fazendo caridade, mas vocês estão mortos, vocês são consagrados em termos de rituais, em termos de religião, mas em seu coração não existe a vida abundante. Essas pessoas não foram atingidas pelos sinais, pelas maravilhas, por aqueles milagres que Jesus realizou. Elas não foram movidas quando Jesus expulsou demônios. Elas não foram movidas quando Jesus libertava pessoas que sofriam cativeiro demoníaco por muitos anos. E é interessante que no fim disso tudo, rejeitaram Jesus, recusando a oferta viva da parte de Deus. Mesmo assim, o Senhor jamais abriu mão do seu povo, e Jesus profetizou algo àqueles 120 discípulos. E olha que coisa tremenda, e essa profecia estava lá escrito em Joel capítulo 2: farei chover o meu espírito sobre toda a carne. Para prepará-los para isso, Jesus instruiu: ide para Jerusalém e fiquem ali até que eu venha.
A mensagem de Cristo aos seus seguidores foi essencialmente muito simples. Quando vocês estiverem reunidos, o fogo cairá sobre todo o grupo e o coração de vocês, ele irá derreter. O meu fogo sobrenatural, removerá todas as montanhas, na sua vizinhança, nos seus companheiros judeus e em todas as nações. Montanhas de endurecimento e de incredulidade se dissolverão, com milhares sendo salvos em uma hora. A simples menção, o simples pronunciar do meu nome, convencerá multidões. Ao se reunir fielmente, aqueles 120 discípulos não estavam apenas aguardando uma data do calendário, e a Bíblia diz claramente, em Atos 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu gosto muito dessa expressão, reunidos todos no mesmo lugar. Havia um sentimento de unidade, havia um sentimento ali da verdadeira igreja do Senhor. E o que isso significa? Que eles haviam se reunido como um só corpo para um propósito, na esperança de verem a promessa de Jesus sendo cumprida. E com certeza o clamor deles era o mesmo clamor de Isaías, do texto que nós lemos: Senhor, rompa os céus e desça, que todas as montanhas da oposição humana ou demoníaca que nós estamos vivendo possam dissolver diante da tua presença, para que todos os perdidos, para que os perdidos possam ser salvos. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. O Espírito Santo caiu como fogo, aparecendo sobre a cabeça dos discípulos, e esse derramamento santo os levou para as ruas de Jerusalém, onde milhares de pessoas religiosas, sem vida, viram e ouviram o que estava acontecendo. Imediatamente o Espírito Santo caiu sobre aquela multidão, dissolvendo toda aquela montanha de oposição, e Pedro se levantou para pregar. Imediatamente, os que haviam rejeitado Jesus, multidões que haviam endurecido o seu coração, se derreteram à mensagem do nome de Jesus. E o texto de Atos é bem claro, e 3.000 pessoas clamaram para serem salvas. Veja o que Deus está fazendo naquele momento. Por todo o mundo, à época, havia guerras, levantes, império invadindo nações, um grande período de trevas, multidões de milhões e milhões de multidões de pessoas estavam ocupados com o seu comércio, navio de carga surgindo, atravessando o globo. Porém, o interesse e o foco de Deus estava sobre 120 pessoas humildes em oração, reunidos em uma sala alugada. 120 pessoas reunidas numa sala alugada, esperando algo. Em termos bem simples, para nós entendermos isso, quando Deus acende um fósforo, é preciso que haja gravetos para pegar fogo. Ao soprar sobre aqueles santos ali no Pentecoste, o Espírito fez com que uma chama se tornasse um fogo que cobriria toda a terra. Mais uma vez, o mesmo clamor se levanta para todo mundo hoje. O nosso Senhor tem um remanescente fiel em cada nação. E agora mesmo, Ele está preparando, eu creio nisso, um povo que foi levado a se apropriar dEle. Em pequenas igrejas e grupos por todo o mundo, um grupo tem se levantado e tem se tornado isso cada vez mais intenso, com esse clamor: ó Deus, rompa os céus e desça, envie o fogo do teu Espírito,
faça com que toda a carne se dissolva e manifeste a tua presença. Este tem sido o clamor de muitos, como tem que ser o nosso clamor hoje. E essas pessoas sabem que as palavras de Jesus aos seus discípulos também se aplicam a cada um de nós hoje. O meu Espírito mudará todas as coisas em um minuto. Todas as montanhas de dureza, de coração, de incredulidade vão se derreter, e todos que estiverem contra ti agora virão se reunir. Quando isso acontecer, e eu fico pensando nisso, quando isso acontecer, e já está acontecendo, não haverá anúncio sobre evento, não haverá câmeras de TV, não haverá nenhum evangelista de destaque. E nós já estamos vivendo isso. E nenhum organizador encenando um avivamento mais. Antes haverá um povo desesperado, um povo faminto, esperando que o Senhor se revele em glória e um grande poder salvador. E nós estamos vivendo isso. O povo de Deus, ele sabe que a nossa fonte de sustentação nesses tempos difíceis é a presença de Jesus. À medida que a economia do mundo se afunda cada vez mais, as calamidades ocorrem, as pessoas não mais vão tolerar mensagens de autoajuda, não mensagens de cura. As pessoas não querem mais ver isso, e a igreja precisa entender isso, o povo de Deus precisa entender isso. Elas já estão exigindo conhecer a realidade de um Deus em um mundo fora de controle. Qual é a realidade de Deus nesse mundo? Me fale sobre isso. E a promessa que Deus deu a Isaías também se aplica a cada um de nós hoje. Pois desde a antiguidade, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu creio, pela palavra de Deus, Deus fará coisas novas em nosso meio, coisas não ouvidas antes, coisas que nem o seu povo podia perceber, e o apóstolo Paulo experimentou isso na sua vida. Deus me revelou no Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Deus irá trazer grandes revelações para cada um de nós. E quem vai receber, então, esse derramamento? Quem vai compartilhar, quem vai receber essa grande bênção de Deus? E a palavra de Isaías também é muito clara: aquele que nele espera. É interessante que essa palavra espera, no contexto judaico, aquele que se vincula junto, aquele que se une, aquele que se reúne. Neste caso, o povo de Deus se reúne e tem que se unir em um propósito. Se você não voltar para a casa do Senhor com esse propósito, você não vai receber. E o propósito é esse: eu preciso me prender a essa promessa. Ele vai descer, a presença do Espírito Santo de Deus vai descer e vai derreter todo o coração endurecido. Já há evidências de que Deus está descendo pelo seu Espírito, além da fome crescente que vejo hoje no corpo de Cristo. Algumas evidências também que eu tenho percebido. A primeira evidência que eu vejo nisso: há um irromper de alegria, mesmo quando as coisas ficam cada vez mais pretas. Eis uma das provas mais seguras de que o Espírito Santo começou a se mover de um modo sobrenatural nessa crise que nós estamos vivendo. Um espírito de alegria se irrompe,
rompe sobre o povo de Deus e o louvam em um triunfo em meio a dias negros. É interessante que a gente confirma isso tudo em Isaías 64, versículo 5. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Nós estamos vivendo um momento assim. E com certeza nós vamos viver aqui na nossa igreja esse derramamento do Espírito. Porque nós vamos nos reunir aqui com esse propósito. Não o propósito que você quer, mas com o propósito da promessa de Deus. E essa alegria que Isaías declara para cada um de nós vai ser a fonte da nossa força para os dias que virão. O nosso ministério será forte aqui em Pouso Alegre, onde nós vamos experimentar uma alegria sobrenatural diante das piores condições. Você crê nisso? Isso está acontecendo entre todo mundo, todos aqueles que oram para que o Senhor mexa com ele. Suas montanhas de medo estão se derretendo como cera. E agora quem vive assim pode soltar um grande grito de alegria. Nós estamos vivendo esse momento hoje. Outro fator interessante também que eu percebo nisso tudo, nesse momento, quando o Espírito Santo chega, como uma torrente de chuvas, como um grande vendaval, ele desperta a igreja de Jesus Cristo num grande grito. E qual é esse grito que a igreja está soltando? Eis o noivo, Jesus está voltando, vamos ao seu encontro. E nós estamos vendo esse grito hoje, mas é terrível que nós estamos vivendo hoje em algumas igrejas. A mensagem da segunda vida de Cristo quase desapareceu dos nossos púlpitos. A atual geração de pastores, evangelistas e até mesmo escritores não mencionam isso mais, nem livros mais tem sobre isso. E é interessante também, mas João, o apóstolo João, solta o seu grito também, que nos últimos dias o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, diga: venha. E quem quiser receber a graça da fonte da vida, me diga hoje, onde estão essas vozes gritando? Você tem soltado esse grito também, até nas músicas que você canta aqui? Vem, Senhor Jesus. E Cristo avisa a sua igreja: a hora que não cuidais, a hora que você não está vendo, o Filho do Homem virá. Onde está a igreja vigiando, esperando e desejando a volta de Jesus? E Jesus também, no seu tempo, ele teve palavras fortes para os que zombavam de sua breve volta. Em Mateus capítulo 24, versículo 48 e 50, Jesus declara sobre tudo isso: mas se aquele servo mau disser consigo: meu Senhor, demore-se a passar, e ele a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera e na hora também que ele não sabe. E eu lhe pergunto: será que já houve alguma época em que a humanidade tenha se envolvido tanto com a ganância? A festa acabou. A economia no mundo inteiro está abalada. E hoje nós estamos vivendo isso. Contudo, multidões de pessoas, incluindo muitos da igreja, estão negando este momento que nós estamos vivendo. E neste momento o Espírito Santo está sendo derramado para despertar uma igreja que dorme, para preparar a igreja do Senhor Jesus para a sua volta, e essa igreja poder dizer: este mundo não é o meu lar. Então está na hora de cada um de nós mexermos e nos prepararmos para o nosso encontro com Jesus. Nenhum poder no céu
e na terra consegue atrapalhar o mover do Espírito Santo quando ele chega. Você crê nisso? E nós vamos viver isso aqui na nossa igreja. Esse mover do Espírito Santo. Com certeza as pessoas virão, mas muitos que estão dentro da igreja não entenderão esse mover, porque não estão reunidos e preparados para este momento. E eu sei que a Bíblia também nos diz que Satanás desceu à terra nesses últimos dias com grande ira. Mas eu não consigo conceber, entender Deus permitindo que Satanás e suas forças venham assaltar livremente a igreja, sem que ela receba o Espírito Santo com poder, com uma grande manifestação. E eu sei também que a Bíblia nos diz que os ímpios irão de mal a pior. E nós estamos vendo tudo isso. E haverá também uma grande esfrieza espiritual. E a palavra de Deus também nos declara que o amor de muitos vai esfriar, que a fé de muitos irá naufragar. E eu sei que a palavra de Deus também nos diz que falsos pastores, falsos profetas virão para enganar a muitos, e as pessoas estão mais amando os prazeres deste mundo do que a Deus. Eu sei também que as palavras de Deus nos diz que até mesmo os eleitos de Deus serão grandemente tentados, e eu sei também pela palavra de Deus que muitas igrejas se tornarão mornas, frias, à medida que a vinda de Jesus Cristo se aproxima. Nós estamos vivendo tudo isso hoje. Olha aqui no cenário. O que nós estamos vendo hoje? Os ímpios de mal a pior. Tantos conflitos até mesmo dentro do Brasil. Haverá frieza, o amor de muitos esfriando, a fé naufragando, falsos pastores, falsos mestres, pessoas amando mais os seus prazeres do que a Deus. Igrejas frias, igrejas mornas, porque Jesus está voltando. Meu amado, nenhuma dessas coisas que nós lemos vai atrapalhar a obra do Espírito Santo. Nada pode silenciar o grito da vitória que o Espírito Santo irá trazer sobre nós. Nada pode deter a grande crescente propagação do triunfante louvor que chega. Jesus voltará. Nada pode apagar o fogo e a ação do Espírito Santo ou impedir que a chuva de bênçãos caia sobre nós. Prezado santo, meu prezado irmão, eu lhe exorto, eu gostaria de falar para você, esteja preparado para atender aqueles que no seu trabalho irão chegar para você, dizendo: eu sei que você é um cristão, e eu estou muito perturbado com as coisas que estão acontecendo no mundo. As pessoas já estão chegando para cada um de nós. Por favor, me diga o que você crê. Talvez a você, pastor, a todo líder de ministério, eu exorto a você, onde que você está, onde que você foi chamado a servir, dentro da igreja, o Espírito Santo tem que descer sobre a sua vida, sobre o ministério que você está fazendo dentro da igreja, para lhe tocar, para avivar a sua vida. Nós não queremos voltar mais como antes. Nós queremos ter uma igreja avivada. Nós queremos ter uma igreja que espere a promessa de Jesus. E a única coisa, quando a gente volta para o livro de Atos, é que aqueles 120 discípulos, ali no cenáculo, naquela sala alugada, não podiam se agarrar a mais nada, somente a uma promessa, de que Jesus iria voltar. E ele efetivamente, ele veio com poder. Ele veio com poder.
jamais visto em toda a história. E eles se agarraram à promessa do nosso Senhor. E é interessante quando Jesus desceu ali, daqueles 120 discípulos, Ele deixou uma promessa para eles: eu vos destino o reino. Lucas 22, 29. E com certeza, neste momento, o Senhor está ouvindo o clamor do seu povo em todo o mundo. A você, membro da minha igreja, que está me escutando, a você, meu amigo, que está me escutando também, o nosso grito, nesta manhã, o nosso grito tem que ser esse: vem, Senhor Jesus. A igreja precisa soltar esse grito: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 29. E ao cair o Espírito Santo sobre o nosso coração, despertando, que o nosso grito seja esse: eis que Jesus está chegando. Jesus está chegando. Vamos sair ao seu encontro. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você tenha vivido uma frieza, está vivendo uma frieza espiritual muito grande. E hoje é um grande momento para que o Espírito Santo de Deus venha, preencha a sua vida, mude a sua direção. E para você que não tem certeza da sua salvação, entenda, isso você precisa nascer de novo. E aquele que é nascido de novo, ele é conhecido pelas suas obras. Não de tocar na igreja, não é nada disso. Você será conhecido hoje quando as pessoas perguntarem para você: o que está acontecendo no mundo? Me explique. Se você é um cristão, eu quero ter essa fé que você tem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. A tua igreja está reunida hoje. E, ó Pai, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, como nós desejamos a volta do Senhor. Pai, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui somente de passagem. Ó Pai, que nós possamos entender isso, de estarmos juntos, reunidos, ó Pai. O propósito da igreja é esse, só esse, Senhor, de estarmos juntos, reunidos, esperando a volta do Senhor. E quando nós vivemos assim, Senhor, aqueles que estão lá fora, eles virão nos perguntar: o que você está crendo? Qual a razão disso? Ó Pai, leva a tua igreja a viver isso. Meu Pai, se tem alguém em nosso meio que não tem essa visão, Senhor, dá essa visão, Senhor, para que a tua igreja cresça. Meu Pai, retire de nós todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba. Ó Deus, como nós somos abençoados, como a nossa geração é abençoada com tantos instrumentos, com tantos louvores, com tanta tecnologia, e nós não estamos dando graças a Deus por isso. Como isso tem gerado tanta confusão, até mesmo dentro da igreja, tanta briga, Senhor, tanto show. Isso não é o derramamento do Espírito. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo aqui, Senhor. Que o nosso grito seja esse: vem, Senhor Jesus. Venha estar em nosso meio. Mude a nossa direção, mude o nosso foco. Ó Pai, dá-nos isso, que nós possamos também experimentar isso também, Senhor, na nossa sala, aqui dentro desse convívio que nós estamos, Senhor. Que a igreja de Jesus perceba isso. Ó Pai, que nós possamos entender que o nosso novo nascimento, Ele nos muda. Ele nos muda. E ó Deus, nos abençoe. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher este lugar. Não é tecnologia, não é um lugar bonito, não é nada disso. A igreja precisa mudar. 120 discípulos numa sala alugada, sem tecnologia nenhuma. E fizeram um alvoroço no mundo inteiro. O que Jesus quer para nós não é nada disso aqui. É um coração disposto a obedecer. E nesse momento que nós estamos vivendo, que você entenda isso,
Você declare isso. Santo Espírito, tu és bem-vindo na minha vida. Vem encher a minha vida e muda tudo aqui neste lugar. Que Deus assim nos abençoe. Hoje às 19 horas nós estaremos aqui. Esperamos receber o seu oi e que você também compartilhe com seus amigos a mensagem, a palavra do Senhor. E que Deus assim nos abençoe.